Lucas 1, 37 e 38. Leiamos. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração, ilumina as nossas mentes. Viemos aqui para sermos alimentados pelo Senhor, pela tua palavra. Isso só será possível por intermédio do auxílio do teu Espírito. Por isso clamamos ao Senhor, que o Senhor nos instrua nesta hora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha aí na sua mente muito claro registrado o dia que você teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Para alguns, isso aconteceu de maneira impactante. Foi num encontro, foi num acampamento, foi num evento específico, onde alguém pregou do Evangelho e aquela mensagem entrou no seu coração e mudou tudo a partir dali. Outras pessoas já experimentaram essa fé de maneira processual, com o tempo, assimilando gradativamente os princípios, a verdade de Jesus Cristo, e durante algum tempo isso foi fazendo sentido até que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem uma maneira específica do Senhor trabalhar na vida de algumas pessoas para que essas pessoas cheguem à fé em Cristo que nos impacta muito. É quando essas pessoas constroem toda uma estrutura intelectual para negar a fé, para fazer com que tudo faça sentido de uma outra forma e não por meio de Jesus Cristo. Quando pessoas tentam construir argumentos aonde eles vão poder, dessa forma, combater aquilo que a fé cristã acredita. E, de repente, em algum momento desse processo, essas pessoas são convencidas de que aquilo não foi suficiente, de que toda a sua construção intelectual para negar a verdade bíblica ruiu. E essas pessoas, então, se rendem à fé em Cristo Jesus. Nós temos alguns exemplos marcantes na história. E eu começo por Agostinho, Santo Agostinho, no IV século. Com 20 anos, já era um especialista em Aristóteles, sabia tudo da filosofia aristotélica. Começou a estudar Platão e também se tornou um douto em Platão. E, de repente, você tem Agostinho, hoje, qualquer pessoa que for estudar filosofia é obrigado a estudar Santo Agostinho, porque ele está como um dos principais nomes da história da filosofia. Eu me lembro no curso de psicologia, quando nós fomos estudar história da psicologia, e num sorteio me caiu Santo Agostinho. Que delícia, né, gente? E quando você olha para a história dele, você percebe gradativamente, à medida que ele vai se aprofundando no estudo filosófico, a soberba, a arrogância e também a negação da fé cresce proporcionalmente. Até que, um dia, ele ouve como uma voz de criança dizendo: toma e lê. E ele se depara com um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, quando o texto diz: vivamos honestamente como em pleno dia, não mais em orgias e bebedeiras. Agostinho, à medida que ele se aprofundava intelectualmente, ele também se aprofundava numa vida distante de Deus, na ética e na moral. Até que ele se depara com esse texto e ele volta para Deus, se arrepende dos seus pecados e se torna um dos homens mais usados na história da igreja. Mas não é só Santo Agostinho, nós temos também o exemplo de C.S. Lewis, que era um cátedro, que era um douto, que era um homem da universidade e que também construiu toda uma linha de argumentação para se distanciar da fé cristã, e ele se fundamentava em todos esses seus conhecimentos para se tornar e para se estabelecer como um ateu na universidade, até que a graça do Senhor Jesus Cristo o alcança e toda a sua construção racional e filosófica vai por terra e ele se rende aos pés de Jesus. Mas nós temos na Bíblia também exemplos como o de Paulo, um homem que era hostil ao Evangelho, até que ele é surpreendido por Cristo e tudo se transforma. Um homem que perseguia os cristãos, agora é perseguido
por causa do nome de Cristo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, quando nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, nós somos poderosamente surpreendidos por algo que vai além de todo o processo intelectual. Porque a fé cristã, ela não é irracional, ela é supra-racional. Ela pode não caber dentro da nossa mente, até porque, se ela coubesse no nosso intelecto, ela seria menor do que nós. Nós teríamos condições de dominá-la, e se ela é menor do que nós, ela não tem poder para nos transformar. Nós não poderíamos dizer que ela é maior do que a nossa capacidade de compreensão, e aí não precisaria nem da fé. Precisa da fé porque é mais do que aquilo que nós podemos assimilar intelectualmente. Mas ela não deixa de ser lógica, não deixa de fazer sentido, ela faz sentido, ela é lógica. A palavra lógica, quando alguém diz para você, mas sua fé não tem lógica, a nossa fé tem lógica sim, porque a palavra lógica vem do grego logos, e a Bíblia vai nos dizer que Cristo é o Logos de Deus. É a partir de Jesus Cristo que tudo passa a ter lógica. É a partir das Escrituras que nós começamos a entender um monte de coisa que nem a filosofia e nem nenhuma outra ciência até hoje conseguiu explicar. Como, por exemplo, a origem do mal, como, por exemplo, a origem de todas as coisas, como, por exemplo, o fato de que somente por meio de alguém que foi santo e não pecou é que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Isso tudo faz sentido a partir da lógica de Cristo, a partir da lógica bíblica. E nós estamos aqui, irmãos, começando uma exposição num texto de um dos homens que investigou profundamente todos os escritos a respeito de Jesus. Lucas, ao contrário do que alguns pensam, não era teólogo, ele não foi apóstolo, ele era um médico e pesquisador. Como médico e pesquisador, ao crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele resolveu fazer uma acurada pesquisa. O texto aqui, o capítulo 1, logo no começo, vai dizer que ele procurou investigar de maneira profunda os fatos a respeito de Jesus Cristo. Então ele está atrás de dados verdadeiros e verídicos para escrever para um amigo chamado Teófilo, provavelmente um recém-convertido a quem Lucas está discipulando. E quando Lucas então escreve para Teófilo, falando a respeito de toda essa investigação que ele fez em muitos materiais que já haviam sido publicados, mas também ouvindo testemunhas oculares que presenciaram todos os atos que aconteceram na vida e no ministério de Jesus, ele começa falando a respeito de coisas que extrapolam o ordinário. Ele começa falando a respeito de situações que vão além da nossa capacidade racional. Ele vai dizer aqui, no começo do Evangelho, que havia um sumo sacerdote, chamado Zacarias, que entrou nos Santos dos Santos para interceder pelo povo, e esse homem, ao entrar ali, ele não sai mais. Está demorando o processo dele sair. Tanto é que no Antigo Testamento, nós percebemos que uma das regras para o sumo sacerdote entrar nos Santos dos Santos era ter uma cordinha amarrada no pé, porque se ele entrasse em pecado, a ira de Deus o fulminaria e ele seria puxado por aqueles que estavam do lado de fora. É provável que aqueles que estavam do lado de fora, quando Zacarias entrou, já estavam pensando em fazer esse processo, porque ele não saía. Mas ele não saía porque ele recebeu a presença de um anjo do Senhor. Esse anjo tem nome, chamava Gabriel. E quando Gabriel, o anjo, chega até Zacarias, diz para ele que a mulher dele teria um filho, só que a mulher dele, Isabel, não podia ter filhos. Ela era estéril. E o texto vai dizer que Zacarias não acreditou, porque é natural não acreditar que uma estéril tenha filhos. E por isso Deus disse, porque você não creu, você vai ficar mudo. E aí ele fica mudo, até o dia em que ele tem que dar o nome para o filho, que chamaria-se João. E aí a gente percebe que, de maneira extraordinária, o livro já nos fala que Isabel engravida. Isabel vai ter um filho. E logo depois, na sequência, nós temos uma jovem. Imagina uma jovem, virgem, uma mulher, temente a Deus, piedosa, criada nos princípios da palavra, noiva, aguardando o grande momento. E não tem nada mais especial para uma mulher, né? Certamente isso está dentre as coisas especiais para uma mulher, do que esse período pré-casamento, pré-nupcial, organizar a lista dos convidados. Que maravilha, não?
a lista dos convidados. A mãe quer convidar a tia de 3º grau. E você fala, mãe, mas minha filha, essa tia é muito importante. Então é provável que Maria estivesse nesse momento ali, né? Os docinhos da festa, o vestido, provando tudo aquilo, maravilhoso, toda a expectativa para o grande encontro. De repente aparece um anjo, Gabriel, e diz, Maria, você vai ter um filho. Ela diz, não vou não. Não vou, porque eu nunca tive relação com homem algum. O anjo disse, vai. Ela, mas não posso, José não vai entender esse negócio. Imagine você, mulher, diante de uma situação dessa. O meu noivo não vai entender. Já contratamos o buffet, já está tudo organizado. Eu vou perder meu casamento. Não, Maria. Você será envolvida pelo Espírito Santo, o poder do Altíssimo, né, vai te envolver, e você vai ter o Filho de Deus. Irmãos, que situação! Uma situação extraordinária, uma situação que extrapola a nossa compreensão. Não dá para você dizer que isso cabe dentro da mente, porque isso extrapola a mente. Mas Deus não se limita aos nossos processos cognitivos, porque Ele é Deus. E Ele pode sim fazer com que uma mulher estéril tenha filhos. Ele pode sim fazer com que uma virgem tenha filhos. Porque o nosso Deus é Deus que provoca o sobrenatural. O nosso Deus é Deus que realiza coisas grandes e majestosas. Esse é o convite da Bíblia para nós. E o Evangelho de Lucas nos convida também a nos surpreendermos com a missão de Cristo. Porque Cristo vem, e quando você lê o Evangelho, você percebe isso com muita clareza. Por onde Jesus passa, pessoas são surpreendidas, assim como um dia Jesus nos encontrou e também nos surpreendeu com a sua graça. Nós fomos surpreendidos por Cristo, e nós somos diariamente surpreendidos pelo cuidado de Cristo. E o Evangelho de Lucas é exatamente um convite para pensarmos nessa surpresa maravilhosa que nós recebemos a partir da chegada de Cristo. Esse texto nos ensina que a chegada de Cristo acontece pelo poder de Deus. A Bíblia é um convite para crermos no poder de Deus. O nosso Deus é poderoso. Se você tem dificuldade de acreditar num Deus poderoso, não tem como você professar essa fé. Porque essa fé é a fé num livro que já começa na primeira frase dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. É o Deus que a partir dele todas as coisas são criadas. A partir dele todas as coisas são criadas. Ou nós cremos que a partir dele todas as coisas são criadas, ou nós cremos que a partir do nada todas as coisas são criadas. Você precisa de menos fé para acreditar que a partir dele todas as coisas são criadas. E aí nós percebemos que esse é o Deus que com a sua palavra, com o poder da sua palavra, Ele cria todas as coisas. E no decorrer das Escrituras, perceberemos que pelo poder da palavra dEle, Ele não só cria, como Ele sustenta, como Ele transforma as realidades. É assim que a Bíblia apresenta o nosso Deus. A criação revela o seu poder, o plano de redenção revela o seu poder, o sustento de Deus para com Israel durante todo o Antigo Testamento revela o poder de Deus. Ele é o Deus que quando o seu povo está aflito ali no Egito, Ele ouve o clamor do seu povo, Ele liberta esse povo, Ele abre o mar, Ele faz com que esse povo viva 40 anos no deserto, recebendo de suprimento do céu. O texto de Hebreus vai dizer que a roupa do povo não envelheceu, porque Deus preservava as sandálias do povo no deserto. Esse é o Deus que dá a terra para o povo. Esse é o Deus que sustenta o povo, que direciona o povo, que dá vitória ao povo de Israel diante dos seus inimigos. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida do seu povo de maneira extraordinária, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus que tem todo o poder. Ele pode transformar qualquer realidade. A palavra onipotente, que traz essa ideia do Todo-Poderoso, é uma palavra do latim, omnis, potens, todo-poderoso. Sproul vai dizer que Ele é aquele que detém nas suas mãos o governo e controla todas as coisas. Por isso que o anjo diz para Maria que não há impossível para Deus. E aí a gente tem que acender uma luz. Tem coisa que Deus não pode fazer. Algumas coisas não são possíveis para Deus. Uma delas não é possível Deus mudar. A Bíblia diz que Deus não muda. O perfeito não tem necessidade de mudança.
A Bíblia diz também que Deus não mente, então algumas coisas Deus não vai fazer. Ele não vai contrariar a sua própria natureza. Ele não vai contrariar as suas próprias promessas, porque Deus é fiel. Deus é aquele que, quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Maria estava achando a possibilidade de ser virgem e ter um filho, alguma coisa muito absurda. Assim como às vezes nós olhamos para algumas situações das nossas vidas e não conseguimos encontrar saída para elas, e não conseguimos acreditar que Deus pode transformar aquela realidade, e a gente percebe, muitas vezes, que quando clamamos, Deus transforma sim, porque para Deus não haverá impossíveis. Deus diz para Abraão que ele será pai já na velhice, Sara também já na velhice e sendo estéril. O texto de Gênesis 18, 14 diz que Sara riu, e às vezes a gente olha para Sara e fala, mas que mulher incrédula. Que mulher incrédula não, o riso de Sara é o nosso riso, é o nosso riso. Como Deus vem falar para Abraão, Deus prometeu quando Abraão já era jovem, Deus, enquanto ele era jovem, prometeu e não cumpriu. Agora que Abraão está velho, já com quase 100 anos, Sara com 90, agora vai cumprir? Sara ri, porque é um absurdo. Mas Deus responde para Abraão e para Sara, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, Sara, nesse mesmo tempo eu voltarei para você e você terá um filho. E nós sabemos que foi isso que aconteceu. Como Todo-Poderoso, Ele estabelece os seus planos. Salmo 115, 3 diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Jeremias, o profeta, capítulo 32, verso 17, Senhor Deus, eis que fizeste os céus dos céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Profeta Daniel, capítulo 4, 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ou seja, se somar todo o poder do mundo, é nada diante do poder de Deus. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? E por último, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é aquele que realiza o impossível para cumprir as suas promessas. E muitas promessas de Deus, a Bíblia tem esse propósito de nos mostrar que muitas das promessas de Deus já foram cumpridas. E uma delas é a promessa de que uma virgem teria um filho. Isso não surgiu de repente. Isso não foi um acontecimento que o Senhor programou ali de última hora. Não. 700 anos antes, irmãos, guarde esse número, 700 anos antes, 7 séculos antes, Deus havia usado o profeta Isaías para escrever no capítulo 7, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal para a vinda do Messias, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Já havia sido dito por Deus, 700 anos depois, a promessa está se cumprindo. O filho da virgem, o Emanuel, o Deus conosco, vai nascer. Deus realiza o impossível para cumprir as suas promessas. Promessa que Ele fez lá em Gênesis 3, versículo 15, logo após a queda, que Deus sentencia o homem, a mulher e a descendência, Ele ali ainda, já no começo da história, Ele diz que virá o descendente da mulher. A promessa, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15 nós já temos a promessa da vinda do Messias, e Deus está cumprindo agora, usando Maria nesse processo, para que através dela nasça o Salvador do mundo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é fiel. Deuteronômio 7, 9 diz,
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Josué 21:45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Jeremias 1:12: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O nosso Deus cumpre as suas promessas. Existem promessas de Deus para você. E essas promessas estão na palavra do Senhor. E da mesma forma que Deus cumpriu as suas promessas com o seu povo até aqui, Deus não vai falhar com a igreja hoje. Deus não tem por que falhar com você. O problema é que muitas vezes nós nos distanciamos dos textos que nos garantem o cuidado, o sustento, a proteção, o amparo de Deus. E quando nós nos afastamos das promessas de Deus, e quando nós nos afastamos da convicção plena de que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele é o Deus verdadeiro, quando nós nos distanciamos disso, isso fragiliza os nossos corações. E nós começamos a nos assustar com as montanhas de problemas que surgem ao nosso redor. Nós começamos a nos assombrar com as tempestades. Nós começamos a achar que as crises irão nos engolir. E de repente nós precisamos parar e entender: Deus tem promessa para o seu povo. E uma das promessas de Deus para o seu povo hoje é que Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar. Uma das promessas de Cristo para a igreja hoje é que Ele iria subir, como diz o Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Irmãos, quantas vezes você tem tido sensação de orfandade? Quantas vezes você se sente desprotegido, sozinho, desamparado, se perguntando: onde está Deus? Deus enviou o Espírito Santo dele para que pudesse confirmar em seu coração diariamente: eis que estou convosco. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa proteção. Deus fez promessas para o seu povo e nós precisamos acolher essas promessas e tranquilizar os nossos corações. Ele é fiel, Ele vai cumprir cada uma delas. Ele é verdade, Ele é a verdade, Ele é verdadeiro. Na oração sacerdotal em João capítulo 17, verso 3, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O nosso Deus é verdadeiro, Ele não tem propósito de nos enganar. Confie nele, descanse nele, assim como Maria. O versículo 38, apesar de ser uma situação estranha, como muitas vezes nós também passamos por situações estranhas, existem momentos na nossa vida que a ação de Deus parece que está complicando. Não percebemos isso aqui no texto? Está tudo certo na vida ordinária de Maria, uma jovem, vai casar, está tudo tranquilo. Mas para que Deus manifeste os seus projetos eternos e celestiais, parece que vai complicar tudo. Na narrativa do texto a gente percebe que o José fica muito bravo com essa história. E ele diz: não, Maria, que conversa é essa? E ele rompe com o noivado, óbvio, qualquer homem romperia. Mas depois o anjo conversa com José. E José reata o seu noivado e realmente entende que existe um plano soberano de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente só vai entender na eternidade. Talvez você ainda está no processo complicado, no meio do processo, não está entendendo o que está acontecendo. A sensação é que o seu mundo ordinário se perdeu, ficou todo bagunçado. E você diz: Deus, aonde você está? Onde o Senhor está? Fique tranquilo, que na hora certa Deus vai se revelar. Na hora certa Deus vai mostrar qual era o propósito dele na sua vida. Se apegue a Ele, confia de todo o coração como Maria fez. Nós temos que ter a mesma resposta que Maria teve diante daquela situação. Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
aqui está a serva do Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, quando Deus está desenrolando a história dele em nós, Deus está escrevendo a história dele em nós, nós olhamos ao redor e nos preocupamos, achamos que as coisas estão indo de mal a pior, ou que as coisas irão se complicar. Mas é preciso que nós tenhamos a fé que Maria teve, a confiança que Maria teve, a convicção de que o Deus dela é o Deus Todo-Poderoso, Deus de impossíveis, Deus que cumpre as suas promessas, e ela então relaxa o coração, ela descansa a sua alma, ela se entrega completamente, e ela diz: aqui está a serva do Senhor. Deus tem projetos para a sua vida, Deus tem projetos para esta igreja, e nós precisamos apenas fazer esse movimento piedoso. Deus, eu me coloco na tua presença, para que o Senhor use a minha vida de acordo com o teu propósito soberano e eterno. A chegada de Cristo em nossos corações precisa gerar servidão, serviço e obediência, assim como gerou no coração de Maria. Ela foi surpreendida por Deus. Ela se coloca confiantemente à disposição do Senhor. Ela sabe os riscos, mas ela se entrega, assim como também nós devemos nos entregar. Eu quero concluir esse sermão voltando em Santo Agostinho. Santo Agostinho, que tentou construir uma vida pautada na sua intelectualidade, no conhecimento filosófico. Enquanto Santo Agostinho se debruçava na leitura de livros complexos de Aristóteles e de Platão, os joelhos da sua mãe estavam dobrados, clamando pelo filho. Mônica, uma mulher piedosa, uma mulher que acreditava que Deus poderia mudar a realidade do seu filho, assim como muitas mães estão presentes aqui hoje de manhã, vendo seus filhos distantes de Deus, e a cada dia mais se distanciando do Senhor. Imagina a Mônica, quanto mais ela orava, mais Agostinho distanciava. Uma conta paradoxal, ela orava e Agostinho se distanciava. Talvez você, mamãe, entrou aqui hoje, você tenha orado pelo seu filho, e quanto mais você ora, mais você vê longe de Deus. Mas vai chegar um dia, e essa é a nossa oração, que o seu filho seja surpreendido por Cristo, como Agostinho foi, como C.S. Lewis foi, como Paulo foi, como eu fui, como você foi. Um dia nós fomos surpreendidos pela chegada de Cristo em nossas vidas. E quando Cristo chegou, tudo mudou. E agora nós temos uma vida baseada numa outra lógica, não numa lógica restrita à intelectualidade, ao racional, mas uma lógica que é toda pautada no Logos, porque o Logos, o verbo de Deus, é que dá sentido para a nossa vida. É Jesus que faz com que eu e você tenhamos significado, porque nós éramos pecadores, perdidos, rompidos com o Pai, e Jesus Cristo veio derramar o seu precioso sangue para nos trazer de volta para a casa do Pai. E essa não é uma mensagem exclusiva para um grupo de pessoas. Essa é uma mensagem que deve ser espalhada em todo o mundo. Essa é uma mensagem para todo aquele que está aqui dentro hoje. Se você tem essa sensação de que está andando, perdido, perambulando por esse mundo, e você não tem a percepção clara de que pode chamar Deus de Pai, e você tenta chegar a conclusões que lhe dê sentido por meio do raciocínio humano, talvez seja hoje o dia de você entender a lógica divina, a lógica de Cristo, a lógica do amor. O Deus que amou você ao ponto de entregar o seu único filho Jesus, para resgatar você do império das trevas e trazer você para o reino da luz, para tirar você do mundo de perdição, para que você possa encontrar o Pai e a casa do Pai com todos os seus irmãos. Jesus Cristo vem para transformar por completo a história do homem. Ele nos surpreende com o seu amor. É isso que o Evangelho de Lucas nos ensina. É isso que esse texto do encontro de Maria com o anjo, dizendo que Jesus estava chegando por meio dela, através dela, ao mundo para trazer salvação. É isso que aconteceu com Santo Agostinho, foi isso que aconteceu com homens como Paulo, como C.S. Lewis e tantos outros ao longo da história. E é isso que pode acontecer com você hoje. Creia no Senhor Jesus Cristo,
seja surpreendido por Ele, e você vai ter uma paz, uma alegria, uma confiança, um descanso, uma certeza de que Ele vai cuidar de você por toda a eternidade, que vai ultrapassar qualquer dedução intelectual. Jesus Cristo veio para dar vida, vida abundante e vida eterna. Só Ele pode derramar essa convicção no seu coração por meio do Espírito Santo. E essa é a nossa oração, que você seja surpreendido por Cristo, não só agora, mas por toda a sua vida e por toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos nós, às vezes já cansados de colocar diante do Senhor as nossas petições, de clamar pelo Teu socorro, às vezes olhando para as tempestades que estão ao nosso redor, permitindo que o nosso coração seja dominado por pavor, por angústia. Mas Deus, eu clamo para que o Teu Santo Espírito derrame da tranquilidade, da serenidade, da confiança do Senhor em cada um dos corações que estão aqui nessa manhã. Que nós possamos ter a certeza de que o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Que nós possamos entender claramente que o cuidado do Senhor está sobre nós e sobre a nossa casa. Que nós possamos descansar como Maria, diante de uma situação tão delicada. Descansou o coração dela. Que nós possamos ter uma fé semelhante, que descansa diante do Senhor, diante das suas promessas, diante da Tua fidelidade, diante do Teu cuidado para conosco. Que cada vez mais, Deus, essa igreja seja surpreendida pela Tua presença. Que cada vez mais Cristo seja a razão de continuarmos vivendo em piedade e santidade. Toma-nos nas Tuas mãos, derrama sobre nós, Deus, da confiança que vem do alto, para que possamos continuar na jornada. Agora, Deus, se porventura tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Cristo, que essa data, Deus, possa ser uma data de registro na vida dessas pessoas. O dia em que elas foram surpreendidos pela poderosa mensagem de salvação. Que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, falar a esses corações e que vidas possam sair daqui transformadas hoje. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.